Oi, pessoal, estamos apresentando o podcast Corporalidade e Antropologia. Meu nome é Rebeca Vieira. Eu sou Ismael Igor. Eu sou o Daíl. Eu sou a Ana. Eu sou o Guinani. Nós estamos aqui hoje com o mestre das tatuagens aqui de Curitiba, Rodrigo Guinani, que já trabalha há 2 anos para mais com tatuagem, trabalha no estúdio Takes aqui em Curitiba, um dos estúdios mais conhecidos e renomados da cidade, e hoje está abrilhantando o nosso podcast com sua participação aí. Inicialmente, a gente vai fazer uma comparação do antropólogo com o tatuador, pelo trabalho que ele faz de entender as emoções e sentimentos e retratá-los dentro do corpo, e esse corpo seria o caderno de campo, o desenho em si seria a etnografia, e aí vai sendo moldado a partir do sentimento, e a partir também do movimento do cliente, que seria o grupo estudado, com o antropólogo. E aí, iniciando esse papo, eu queria perguntar ao Guinani como foi sair da gastronomia e vir para a tatuagem. Cara, foi uma transição, assim, bem inesperada até para mim, assim. Eu sempre gostei de desenhar e me expressar com desenho. Eu tive um intervalo grande, assim, de, sei lá, mais ou menos uns 10 anos sem desenhar. Eu acabei voltando, tipo, com a intenção de aprender a tatuar, no caso. Mas, assim, foi muito gratificante, porque eu percebi que o sentimento que envolvia isso, o que movia a tatuagem, era algo muito mais profundo do que eu conseguia fazer com a gastronomia, entendeu? Então, assim, atualmente eu consigo ter mais prazer com o que eu faço do que eu teria dentro de uma cozinha hoje. Show. E aí, agora eu passo para o Daríl, que ele vai dar sequência às perguntas. Então, Rodrigo, eu, depois de ler o texto de Igor, que fiz contigo o TCC, e ver toda essa relação que tu tens com o corpo, então tu faz o processo da tatuagem, eu fiquei bastante curioso, porque geralmente quando pensamos em tatuagem, quando eu penso em tatuagem, que vejo convenções e coisas do tipo, o que as pessoas ou os tatuadores procuram telas, né? Davam nesses espaços de concurso como telas, e quando li tua noção de relação com o corpo do outro, queria saber como que tu opina disso, do corpo do outro enquanto uma tela, qual é a tua relação com esse outro? Eu, a princípio, no meu começo, assim, eu achava isso como algo normal. Quando eu fui me aprofundando e percebendo que o corpo é algo, tipo, muito importante, é a ferramenta, assim, mais absurda que o ser humano tem. E a subjetividade que tem atrás disso também, né, a expressão, não é simplesmente, assim, eu sentar com uma pessoa, colocar uma arte na pele dela e falar assim, tipo, tchau, pode ir para tua casa. Eu não me identifico mais dessa forma. Eu vejo que, assim, envolve não só sentimento, não só da minha parte, como da parte da pessoa também. Então, não tem como eu achar, assim, uma coisa, assim, normal hoje. Como que eu posso dizer? Olhar para esse tipo de procura, no caso, o tatuador está procurando uma tela. Só que, assim, não é uma tela qualquer, é um corpo, é um ser humano. Então, você tem que ter uma expressão, você tem que ter aquele papo, você tem que entender que a pessoa realmente quer aquilo, ela quer contar um pouco da história dela através daquilo, não é simplesmente uma imagem, algo figurativo. Vai muito além disso, sabe? Então, assim, eu não consigo achar legal esse tipo de coisa. Nossa, obrigado. Outra pergunta, assim, já colocando um pouco de um antropólogo que trabalha bastante com noção de corpo, o nome dele é Le Breton, e ele faz um análise histórico, ele vai contando segundo a visão dele como foi sendo esse processo de criação de subjetividade, tanto do corpo do indivíduo, porém tem um trecho no texto dele que fala sobre a criação da subjetividade do artista, que eu achei interessante fazer uma relação aqui. Ele conta que no meados do século XV, as pessoas começavam a se retratar, né? E nesse retrato começavam a pensar sua própria subjetividade, no retrato que o artista fazia. E se bem uma tatuagem, deve ser um pouco nesse sentido, né? O artista criou um retrato, um recorte da subjetividade da pessoa que está indo a ser tatuada, porém ele menciona que... Desculpa? É uma mescla, né? Eu sempre vejo Isso. de uma forma assim, onde não é simplesmente só a expressão da pessoa em si, mas também minha, né? Eu conto um pouco da minha história através de cada trabalho. Isso, então, eu isso quis dizer, porque ele menciona que o artista começou a se retratar no retrato do outro, né? Então, eu queria saber como seria esse processo para ti, como seria esse processo de tu colocar parte da tua subjetividade no trabalho junto com a visão do outro.
Se tu puder contar um pouquinho a respeito. Isso é muito interessante, na verdade. Tudo depende muito da expressão que a pessoa procura. Muitas vezes nem ela sabe o que ela realmente quer fazer. Então, assim, eu até adotei um modo de atender um pouco diferente do convencional. Eu gosto de praticamente fazer uma sessão de terapia com a pessoa. Ela senta comigo, eu converso com ela, eu vejo várias coisas que eu me identifico nela e que ela se identifica em mim. Então, assim, é uma troca. Eu sempre tento fazer essa troca. Isso vai me ajudar a achar a melhor expressão possível para o trabalho que eu quero colocar nela, entendeu? Então, assim, se a pessoa está triste, ela é depressiva, ela tem uma, sei lá, algum problema, né, sei lá, psicológico que seja, eu tento achar em mim essa mesma resposta e transformar aquilo numa arte. Então, assim, eu conto um pouco dela e um pouco de mim. Eu não consigo fazer só dela ou só meu. Porque, assim, eu tenho também a noção que se eu fizer algo que é só da minha parte, uma expressão minha, provavelmente ela não vai se identificar. Se eu fizer só uma expressão dela, somente ela vai se identificar e o meu trabalho ali foi em vão. Então tem que ter esse equilíbrio, sabe? Nossa, obrigado, muito obrigado pela resposta. Vou passar para Ismael. Acho que é a Ana agora, né? Ana, sim, desculpa. Oi, tá dando para ouvir, Oi. gente? Oi, tá dando pra ouvir. Eu achei super interessantes as respostas que você deu, assim, pensando aqui, você falou uma frase de como que a pessoa quer contar um pouco da história dela com aquilo que ela vai tatuar, né? E que antes você praticamente faz uma sessão de terapia, então, com a pessoa. Uhum. Pensando nessas questões, né, da biografia da pessoa, a gente tem alguns estudos na antropologia sobre isso, assim, de pensar as subjetividades, as histórias de vida das pessoas, tanto a sua, né, como artista, e tanto da pessoa que está ali para ser tatuada, que tem aquela arte. Então, eu queria te perguntar, assim, como que você acha que esses elementos da biografia da pessoa, essas histórias de vida, essa sessão de terapia que você faz ali conhecendo a pessoa, como que elas se mesclam, assim, com a sua? Como que é esse processo, sabe? Assim, isso te impacta de que forma? É bem fácil de compreender isso. Vamos dizer assim, eu tento analisar situações que ela conta, por exemplo, da história dela, e eu associo a situações que eu vivi. Então, eu tento, assim, achar o que foi o ponto que me causou, vamos dizer assim, alguma emoção que vai me agregar para o trabalho, entendeu? Então, assim, toda a conversa em si é bem complicado, porque, assim, a pessoa vai me dar 40 expressões diferentes sobre vários temas diferentes. Eu tenho que achar a melhor forma de lapidar tudo isso e fazer o que realmente ela quer. E muitas vezes ela não sabe falar. Mas, assim, através do corpo eu consigo sentir. Eu não sei, eu sou muito, assim, fora de religião, assim, não tenho uma religião específica nem nada, nenhum dogma. Mas eu vejo, assim, que tem uma energia muito diferente no processo de tatuagem. Que não é somente a criação da arte, ela envolve tudo. Principalmente a dor, eu acho que é o que mais marca nesse processo, sabe? Eu acho que a lembrança mais forte que a pessoa tem não só da tatuagem, do momento, da experiência, mas a dor, ela eterniza esse momento, sabe? Consegui te responder? Sim, sim. E eu achei bastante simbólico, assim, você falar da dor, né, que eterniza esse momento, porque lendo o TCC também do livro, tinham vários rituais, assim, né, que você fazia ali com o seu corpo também no momento de tatuar, né? Então, essa questão do silêncio, da atenção, como tá tudo ligado, então, né, com essa dimensão de ligar com o corpo do sujeito e pensar esse corpo dele para além só de um corpo, né? Mas como uma ferramenta, assim, como você falou. Exatamente. Algo que vai além, não só uma tela, né? Achei super legal isso. Então, acho que agora eu passo para o Ismael. Vamos lá, então. Mano, é o seguinte, então, tem um autor chamado Miguel Vale de Almeida, que ele vê essa discussão sobre o corpo como uma das maiores preocupações da antropologia, né? Então, a gente sabe que um dos primeiros antropólogos a ter essa preocupação foi o Moos, né?
mas ele reitera que a partir do que a gente conhece como virada antropológica, né, essa virada antropológica trouxe inúmeras possibilidades de mudança, né, e uma dessas mudanças é a valorização de estar no mundo e das experiências corporais. O Sordas, que é um autor que a gente já conversou, né, eu e tu já trocamos essa ideia sobre o autor, ele fala assim que o corpo ele não é apenas um objeto, né, a ser observado, mas ele é o objeto, né? Ele é a base da cultura, não um objeto da cultura, né? Então, baseado nessa discussão do corpo, eu queria saber assim como você sente no teu trabalho a questão do corpo, né, principalmente no contato com o outro, e como isso manifesta no teu trabalho, no teu corpo, né? E como isso transforma o teu trabalho de alguma forma, né? Se transforma no próximo, ou cada contato com o corpo do outro, ele transforma alguma coisa em você, no teu trabalho, várias coisas. Você, né, Igor, me conhece bem ao ponto assim que, né, sabe dessa luta que eu tenho também comigo mesmo, né? E assim, no caso, depressão. Eu acho que hoje eu tô na melhor fase, galera, pode ficar tranquilos. Mas eu vejo assim o quanto isso me ajudou como ser humano, não profissional, não vai muito além disso, como ser humano. Eu acho interessante essa parte onde você fala das reações, né, do corpo, assim, no caso não só do corpo da pessoa, mas do meu corpo também, que tudo influencia no momento do processo em si, né, da aplicação da tatuagem. Vamos dizer assim, é como se eu sentisse o que aquela pessoa está sentindo naquele momento. Se ela está extremamente incomodada, eu fico extremamente incomodado. Se ela está feliz, eu fico muito feliz. Então, assim, eu vejo o reflexo que eu sou daquela pessoa naquele momento, entendeu? Então, eu não posso tratar jamais de uma forma, assim, superficial, uma coisa que está me trazendo vida, entendeu? Não sei, às vezes eu não tenho nem palavra para dizer isso, mas é gratificante demais, entendeu? Você conseguiria descrever, assim, essas reações corpóreas que você sente? Com certeza. Dormência, às vezes, quando você sente que, assim, o teu coração acelera, várias e várias vezes ele acelera e pausa, você fica, às vezes, tipo, super incomodado ao ponto de eu não conseguir tatuar muitas vezes. Eu tenho que levantar várias vezes e, tipo, sair um pouco daquilo dali, dar um tempo para minha cabeça, voltar a fazer o que eu estava fazendo. E, assim, tudo vai de cada pessoa. A maioria em si é bem mais tranquilo, tipo, não acontece tanto. São casos mais isolados onde eu sinto, assim, desde a expressão que a pessoa procurou apresentar naquilo, o que me remeteu àquele momento. Então, assim, eu acho que, de certa forma, a minha própria mente, ela me leva, assim, a estágios onde eu consigo ter uma conexão com aquela pessoa, sabe? A ponto de sentir, assim, essa troca sensorial mesmo, sabe? Bacana, bacana. E isso tem transformado muito o teu trabalho, não tem? Muito, e transforma todos os dias. A base de tudo é a expressão para mim, assim, né? O corpo em si. O corpo é uma língua, absurda, né, cara? Então, eu estimular esse lado mais emocional, trazer esse lado mais emocional, com certeza me agregou o profissional também, sabe? Tipo, eu vejo que eu tenho muito mais propriedade para trabalhar com pessoas, entender a real necessidade delas, do que simplesmente eu sentar numa cadeira, desenhar e tatuar ela e mandar ela embora, entendeu? Algumas pessoas acham assim, nossa, tatuagem vem assim como algo assim, dinheiro, não sei o quê, ostentam muito esse nome, mas assim, eu já tentei desvincular isso um pouco de mim. Não é só um processo tipo, que envolve o trabalho em si, ele é uma cura, né? Eu vejo dessa forma. Tanto para você quanto para a pessoa, né? Com certeza. Às vezes muito mais para a pessoa mesmo. Sim, eu sou testemunha porque eu passei por esse processo, né? Eu carrego algumas tatuagens do Gnani no meu corpo, e uma dessas tatuagens a gente passou por essa experiência de passar o dia inteiro junto, conversando, né? Então, eu
tive esse contato e senti muito essa energia que ele fala, sabe? Então, uma imposição das mãos, né? E engraçado como isso, você comentou, também vem com uma bagagem da tua própria biografia, né? Quando você comenta que a tua mãe, né, trabalhava como instrumentista, fala um pouquinho sobre isso pra gente. Como assim, esse interesse do corpo, o meu real interesse por corpo começou quando eu era criança, né? Eu contei isso pra você. E a minha mãe, ela era instrumentadora cirúrgica. E na minha casa tinha vários VHS, assim, de cirurgias, né? Normal, assim, coisas de estudo dela. E aí, eu, criança, eu adorava ver aquilo. Eu não tinha medo, eu adorava ver aquilo. Porque eu ficava admirado, assim, nossa, como que pode o corpo do ser humano ter tanta, né? Tantas terminações nervosas, a complexidade. Aí entra o lado do sentimental. Então, assim, eu comecei a ter essa paixão pelo corpo já desde novo, assim. Tanto que eu até dei essa pausa, na época que eu trabalhava com gastronomia, e não dava tanta atenção para isso. Não que eu não deixasse também de trabalhar, né? E, né? É tipo você amar a pessoa de dentro para fora mesmo. Literalmente, né? Gastronomia para mim é isso. Mas essa relação do corpo influenciou totalmente o meu trabalho hoje, né? Por isso é uma das coisas que eu tenho interesse, assim, tipo, me aprofundar mais, assim. Eu sempre com o Igor, sempre não, porque a gente tá meio afastado, porque, né, tô numa correria fugindo do trabalho. Mas os momentos, assim, que eu posso, a gente senta e conversa muito sobre isso, né? Não só por conta do projeto, mas, assim, o quanto esse projeto nosso e os vários projetos que a gente tem também podem transformar a vida de outras pessoas, não só as nossas. Isso é muito bacana, faz lembrar do antropólogo John Postil, quando ele está falando sobre o pessoal na Malásia, ele fala sobre a etnografia de baixo para cima, é quando o povo, seria o grupo estudado, né, no caso o cliente, ele interage tanto quanto o antropólogo nessa construção mesmo do saber etnográfico. E é justamente isso que a gente acaba vendo com você, né? Você traz toda a sua bagagem e a história de sua mãe, de sua criação, traz a paixão e você junta com a emoção do cliente, não só com o desejo da tatuagem, mas também com a emoção do cliente, compartilha naquele momento ali da criação, dos sentimentos, das emoções, como você falou na estante, né, o silêncio, de às vezes precisa parar para poder respirar, enfim, a palpitação no coração. Isso é muito bacana, porque a gente de fato vê isso, né, são áreas diferentes, antropologia e tatuagem, mas o movimento, a dinâmica vai na mesma lógica. Você quer falar mais alguma coisa? Não, pode falar. Então é isso, pessoal. A gente termina nosso podcast aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem curiosidade, a gente vai deixar o link do Gnani aqui no final do vídeo. E é isso. Tchau. Tchau, galera. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Rodrigo. Obrigada a você também.